Fala, meu povo! Estamos aqui, né? E dessa vez o assunto é extremamente técnico, né? É um assunto que eu venho estudando aí há pelo menos uns 18 anos, né? Sempre lendo um pouquinho ali, um pouquinho ali. É um assunto muito controverso. O ser humano tem um domínio muito pequeno sobre as camadas internas do planeta Terra, né? Nós conhecemos muito pouco, né? Segundo os dados, nós conhecemos mais do espaço do que do próprio planeta Terra, da sua parte interna, né? Então, através de pelo menos 2 vídeos, eu vou tentar mostrar para vocês o que existe lá dentro, né? O que existe embaixo de nós, porque nós não podemos acreditar que lá embaixo existem seres intraterrenos, né? Que existem monstros, como o livro de Júlio Verne, né? Viagem ao Centro da Terra, mas enfim. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Por que nós sabemos tão pouco do interior do planeta Terra? Muito simples, né? De onde nós estamos até o núcleo da Terra, até o ponto central lá do nosso planeta, são algo próximo a 6.400 quilômetros de profundidade. E toda vez que eu pergunto para os meus alunos, né, falo, e aí galera, de onde nós estamos até 6.400 quilômetros, qual foi o máximo que o ser humano já chegou? E aí tem aluno que fala 1.000, tem aluno que fala 500, né? E o número é muito menor do que esse, é um número bem decepcionante, né? O buraco mais profundo já perfurado pelos seres humanos foi perfurado na Rússia, né? Na antiga União Soviética, na península de Kola, e é um buraco que tem 12 quilômetros, 12.260 e poucos, né? Então, 12 quilômetros e 200, num total de 6.400. E já me perguntaram por que os soviéticos perfuraram esse buraco. Na verdade, é uma incógnita, né? Se você procurar na internet, você vai ler sobre pesquisas tectônicas e tal. Mas pode ser uma disputa com os Estados Unidos, né? Eles começaram a furar em 1970, em 79, por exemplo, eles bateram o recorde de um buraco em Oklahoma que tinha 9 quilômetros alguma coisa. Né? Pode ser uma disputa espacial invertida, né? Para baixo. Pode ser buscando um entendimento maior da nossa crosta, né? Do que nós vamos estudar aqui hoje. Enfim, tudo que é relativo a russo, a soviética é meio esquisito. E aí o aluno me pergunta, professor, se nós nunca fomos lá embaixo, né, de 6.000 e tantos, nós chegamos a 12, como que nós sabemos o que tem lá? Bom, é uma série de coisas, né? Primeiro tem as próprias leis da física, com o próprio tamanho do planeta, você pode calcular a massa, enfim, analisando o magma que sai do vulcão, analisando os meteoros, que são pedaços muito parecidos com os próprios pedaços que criaram o planeta Terra, mas a principal forma é algo muito parecido com uma grávida ir no médico para que ele faça o pré-natal, né, sem que ele precise usar algum método invasivo. Então ele usa o ultrassom, né, que vai montar uma imagem das barreiras pelas quais o som está encontrando lá dentro da barriga dela. Aí forma ali a carinha do neném, o corpinho do neném. Claro que não é uma imagem boa, mas enfim, dá para pelo menos ver o sexo, se ele se formou direitinho. Então, como que os cientistas fazem se não existe um ultrassom de planeta Terra? Então, como os cientistas se viram nos 30, o que eles fazem? Nós temos uma série de sensores, né, que são chamados de sismógrafos, espalhados pelo mundo todo, e nós usamos uma das maiores forças que a natureza tem, que são os terremotos. Então, toda vez que ocorre um terremoto, né, ele produz uma série de ondas de choque que são acompanhadas pelos sismógrafos do mundo todo. Então, basicamente, né, vamos resumir aqui, nós temos as ondas P, que são ondas que vão para frente, e as ondas S, de primária e secundária. As ondas S, elas fazem mais ou menos isso aqui, né, um processo meio perpendicular ao movimento. E as ondas P
elas atravessam qualquer tipo de material, sólido ou líquido, e elas são mais rápidas. As ondas S, elas têm dificuldade de atravessar elementos líquidos. Então, quando a gente analisa, né, essas ondas de choque que atravessam o planeta todo, elas geram refrações, que são tipo reflexos, né, que são analisados pelos sensores, quando elas encontram camadas diferentes lá embaixo, e às vezes elas geram até um local onde nós não temos ondas, né? Porque quando essa onda vem descendo, ela chega em um elemento líquido, ela para. Então os sensores lá do outro lado da Terra, que estavam esperando aquela onda chegar, né, ali se forma uma sombra. Eles não recebem, sinal de que ela passou por uma camada líquida, no caso, o núcleo externo, né? Então, analisando como essas ondas se propagam dentro da Terra, os cientistas conseguem inferir mais ou menos, né, o que temos lá embaixo, apesar de que existem uma série de controvérsias, enfim, é o que nós vamos analisar daqui a pouquinho. Então nós vamos começar a aula de hoje, né, no próximo vídeo eu complemento, com a crosta, né? Então nós temos duas formas de classificar, né, crosta, manto e núcleo, é a primeira, depois a gente fala a segunda. Hoje nós vamos focar na crosta. Crosta é essa camada superficial, é a camada que a gente vive, né? Se não existisse a crosta, não teria como existir vida no planeta Terra, né? Porque o planeta lá no seu início, bilhões de anos atrás, ele era só magma. E aí, como uma batata quente, a Terra vem esfriando de fora para dentro. E esse primeiro magma que se esfriou, esse magma superficial, ele formou a crosta, né, que é onde nós vivemos. E a crosta ela tem em média aí 30, 40 quilômetros de espessura, né, mas ela vai de 6, 7 a 70 nas regiões continentais de grandes montanhas, né? Então, pensa na crosta como uma pizza. A crosta é a massa da pizza, né? A massa. Então, lá nos oceanos, a massa é fininha. Nos continentes, a massa é a borda, né, onde estão as montanhas. Então, na borda ali, nós temos 50, 60 quilômetros, né? No restante da pizza, nós temos 10, 12, né? Enfim, é uma crosta mais fininha. E o recheio da pizza seria o oceano. Então, por que nós estamos fora, né, do mar? Porque nós estamos no local da crosta que é mais espesso, é mais alta, né? Então, a borda fica acima do recheio, que seria o oceano. Eu acho que essa metáfora aí facilita muito o entendimento do aluno, né? Então, nós sequer furamos a primeira camada, que é a crosta. Para vocês terem noção, né, de quanto nós conhecemos pouco do planeta Terra. Então, crosta, manto e núcleo, se você comparar um ovo, a crosta seria a casca, o manto seria a clara, né, o núcleo seria a gema. Então, seria mais ou menos uma metáfora aí com o ovo. Eu acho que é uma metáfora muito interessante, porque realmente a crosta, que para nós pode ser muito grossa, né, 50 quilômetros, para o planeta, que tem 6 mil e tantos, é a casca do ovo. Ela é muito fininha, mas pelo menos ela existe e nós estamos aí. Tranquilo? Então, no próximo vídeo, que vai vir na sequência aí, eu vou falar das duas camadas de baixo, que são manto e núcleo. Lembrando que, numa outra classificação, né, a crosta e alguns quilômetros abaixo dela, né, que já é uma rocha mais derretida, nós chamamos de litosfera, né? Então, crosta ou litosfera, apesar que a classificação litosfera ela é mais profunda um pouquinho do que a crosta. Tranquilo? Lito é pedra, então litosfera é a esfera de pedra. Tranquilo? No próximo vídeo, manto e núcleo, fechar esse assunto aí. Abraço do Clebinho.